Vocês não estão preparados para esse filme. E eu não tô nem dizendo porque ele tá agora classificado para mais 18. Aliás, vamos falar sobre isso? Porque eu já assisti Castelo Infinito, o novo filme de Demon Slayer, no cinema, na premiere 2 dias antes da estreia oficial. E eu tô aqui para falar as minhas impressões gerais sobre esse filme. Neste primeiro vídeo, eu vou comentar mais em geral, sem spoilers muito definitivos sobre a história. Para você que heroicamente fugiu de todos os spoilers, esse vídeo é seguro para você também. Então, se você ainda vai assistir no cinema, por algum motivo, talvez pela classificação indicativa, não conseguirá assistir nesse momento, vem para esse vídeo saber o que você pode esperar no momento em que você finalmente entrar neste castelo infinito de emoções. Gente, sério, eu esperava muita coisa desse filme, mas ele superou minhas expectativas num nível que você precisa entender exatamente o porquê. Já deixa seu like, compartilha e se inscreve neste canal, porque o Castelo Infinito é um momento icônico, histórico pra gente que é fã de Demon Slayer e de anime, e vale muito o seu like e o seu engajamento aqui para cada vez mais pessoas assistirem e comentarem este marco para a indústria dos animes. Assisti o Castelo Infinito e agora eu entendo porque este é um filme que tá tentando concorrer inclusive ao Oscar. A gente sabe que Demon Slayer se supera tecnicamente e isso ninguém pode negar a cada temporada, a cada lançamento. Mas eu já adianto pra vocês que o que eles fizeram nesse filme aqui é impensável. É inquestionavelmente a técnica mais bonita que eu já vi, o visual mais impressionante, as lutas mais bem feitas tecnicamente e sem deixar a narrativa de lado. Demon Slayer junta em um Castelo Infinito não apenas uma ação impactante, angustiante, emocionante, mas também uma narrativa cheia de poesia, mensagens importantes, filosofia, um ritmo que consegue acelerar e de repente desacelerar para te acalmar e depois destroçar o seu coração. E será que é aí que acharam que Demon Slayer, então, por destroçar as pessoas com temas um pouco mais pesados, merecia censura mais 18 aqui nesse país? A gente vai falar sobre isso também. Mas, antes disso, se você é fã de Demon Slayer e quer assistir esse filme com estilo, aproveitem a promoção de metade do preço em toda a minha coleção, com várias estampas, inclusive inspiradas neste universo de Demon Slayer. Se você é fã dos Hashira, se você gosta da estética de máscaras, espadas, especialmente nesse filme, olha só, se você gosta de Shinobu, Tomioka, Gyu, a minha coleção tá com até metade do preço para você aproveitar com manga, sem manga, manga comprida, tudo na promoção que apesar de ser aqui ó, no Castelo Infinito, não é infinito. Só nessa semana em loja.com.br/Gabi-Xavier não tem cupom. Depois desse vídeo, entra neste link ou tem uns cards aqui embaixo com as camisetas para você acessar a promoção, clica na camiseta depois embaixo do vídeo, vai direto pro site e lá vai estar com o preço promocional direto no carrinho, metade do preço, por tempo limitado. Se você é fã de Demon Slayer, aproveita porque essas estampas são, ó, lindíssimas. Não esquece, loja.com.br/Gabi-Xavier. Gente, assisti o Castelo Infinito, um filme longo, inclusive mais longo do que eu imaginava, e eu não fui atrás de spoilers antes, eu realmente não tinha visto qualquer cena, exceto aquelas que lançaram ali um pedacinho ou outra de forma oficial. No teaser eu não vi nada, eu inclusive achei que o desfecho de uma das lutas não teria acontecido ainda neste filme, e ele aconteceu. Eu chorei umas 5 vezes neste filme, e por mais que eu não vá dar spoilers explícitos ainda neste vídeo, já adianto pra vocês que esse é um filme extremamente emocionante. Ele é um filme inédito. Para as pessoas que ainda estão confusas, este é um filme que não é naquele formato de lançamento recente nos cinemas, como já aconteceu com Demon Slayer, depois do Trem Infinito, de pegar episódios passados e aí só o começo é diferente, não. É um filme completamente inédito, adaptando o início do arco do Castelo Infinito. Numa promessa de trilogia, de 2 em 2 anos, ainda teremos outros 2 filmes até concluir essa história de Demon Slayer em anime. Sendo assim, o primeiro filme do Castelo Infinito, ele é focado especialmente em 3 lutas que já foram bastante divulgadas em posters, em teasers e até pequenos clipes, né, que eles foram lançando nos canais oficiais. Essas 3 lutas, dizendo apenas quais são, elas são focadas em, primeiro, Shinobu e Douma, Shinobu e uma das Luas Superiores, Lua Superior 2, uma luta muito importante no mangá, que ela já tem um meio desfecho impactante acontecendo neste filme e uma continuação projetada para o próximo filme. Essa é a luta que primeiro abre todos os nossos momentos de emoções em Um Castelo Infinito, o primeiro filme, e depois a gente tem também um foco na luta do Zenitsu contra outra Lua Superior, e
por último, e eu acho que a mais importante, a que fecha o filme, a que traz a maior mensagem, a mais bem animada, a com melhor trilha sonora, na minha opinião, a luta do retorno de A Casa, a Lua Superior 3, que marcou tantas pessoas e traumatizou depois que levou embora o querido Rengoku, Hashira das Chamas no Trem Infinito, contra, dessa vez, Tanjiro Kamado e o Hashira da Água, Tomioka Gyu. Essa luta é impressionante. Mas o Castelo Infinito não é um filme de um apanhado de lutas, muito pelo contrário. O filme ele consegue dar um dinamismo melhor para essas lutas e sim, muitas vezes, esticá-las. Ele consegue aproveitar melhor a dimensão do Castelo Infinito e isso é magnífico, porque a gente está falando de uma dimensão praticamente infinita, com prédios intermináveis, uma dimensão criada pela Onida Biwa, como a gente já viu na última temporada, e que aqui neste filme, eles não aproveitam apenas como no mangá, muitas vezes, um corredor ou outro para uma luta. Eles fazem vários movimentos 360, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. Você consegue ver a luta ao redor de todos os personagens, mudando de salas, e o castelo realmente parece vivo. Então as lutas são otimizadas? Sem dúvidas. As lutas são muitas vezes até esticadas em sensação temporal, parece que elas duram mais tempo do que no mangá, com certeza, mas ainda assim é um filme com muito tempo de reflexão. Demon Slayer mostra nesse arco várias vezes que as lutas por si só seriam vazias demais, de fato, se elas não viessem com um amparo de uma mensagem, de um porquê, não apenas de um passado de um personagem, mas muitas vezes de uma filosofia do porquê aquele golpe, por exemplo, ou aquele estado mental, aquele estado de luta, ele é importante de tal maneira, porque talvez a constituição psicológica, emocional daquele personagem importa muito mais do que a sua configuração de força naquele momento, e porque talvez um desses estados emocionais, de uma forma ou de outra, é fundamental, é objetivo para uma mudança brusca no rumo de uma luta que parecia eventualmente perdida. Mais do que isso, o Castelo Infinito, este primeiro filme, já começa a mostrar como muitas vezes sacrifícios são necessários, escolhas difíceis precisam ser feitas, como muitas vezes a felicidade, ela não é um estado permanente para todas as pessoas, mas é uma busca que pode, essa sim, ser eterna. E a busca pela felicidade, pela vitória, pelo sucesso, pela derrota do inimigo ou do mal, isso sim é algo que é fundamental, unânime em toda a narrativa de O Castelo Infinito e já começa a aparecer brilhantemente aqui nesse primeiro momento deste primeiro filme. O Castelo Infinito apresenta uma técnica de animação que é impressionante. Se Demon Slayer já tinha elevado o patamar com a sua primeira temporada, agora o que eles fizeram nesse filme não tem comparação. Não apenas eles continuam trabalhando brilhantemente com as técnicas 2D e 3D casadas de maneira sólida e orgânica, mas muitas vezes o que eles trazem de computação gráfica do 3D, até mesmo em cenários, nos Kekijutsus, nos poderes dos Onis, no gelo do Douma, nos pequenos elementos de cenário ao redor da Shinobu, saltam a tela de forma que, às vezes, parece até realista, mesmo sendo uma animação. Cores vibrantes, texturas reais, sensação de toque só de você assistir ali na tela, na sua frente. Movimentações fluidas, lutas que são rápidas, mas elas são fáceis de entender porque são bem dirigidas. E lutas que elas não são, apesar de dinâmicas, aceleradas demais do início ao fim. Eu quero dizer que muitas vezes as lutas precisam de uma pausa e elas vão ter uma pausa. Não apenas uma pausa para flashback, para contextualizar algum pensamento do personagem, do protagonista, ou às vezes do vilão, é claro, mas também para trazer, como eu disse, uma filosofia. E não achem que essa pausa, às vezes muito longa inclusive, ela será apenas para acalmar os ânimos da luta, ou para esticar a história, ou para fazer um passado tristezinho. Não ignorem todos os detalhes que serão ditos ali, porque haverá falas de personagens que serão importantes para o entendimento do que acontecerá lá na frente, ainda nesse arco. E o anime, quer dizer, o filme, a animação dessa vez, deixou todas essas mensagens, subtextos e segredos muito mais claros, o que já prova pra mim que aquela sensação que a gente teve muitas vezes como leitores do mangá de um final acelerado demais, isso já está sendo corrigido agora. Eles já estão deixando os momentos não apenas mais épicos, mas muito mais detalhados, emocionais e significativos. Para as pessoas que dizem que Demon Slayer é só um apanhado de luta e animação bem feita, sem história, sem substrato, já discordo logo aqui. O Castelo Infinito prova
como é um filme cheio de mensagens importantes, construção de universo e personagem que trabalha não apenas a questão do próprio universo, né, o contexto interno, das regras que ele mesmo criou e precisa respeitar, mas também do lado psicológico, emocional, afetivo, tudo isso que transforma a pluralidade de cada um dos personagens de Demon Slayer em algo único. Um filme que entrou num arco que é, bem, ainda extenso e soube mostrar, apresentar todos os outros personagens com uma pequena introdução e finalização que fosse, para que não ficasse um filme totalmente perdido no espaço. A gente entra no Castelo Infinito e há um devido contexto de onde estarão todos os outros Hashira. Onde estará o Hashira da Pedra, Gyome, Tokito, Sanemi, Mitsuri, Obanai, todos os outros que não estão lutando já nesse filme, eles são mostrados durante toda a história, num pedaço ou outro, e principalmente na abertura e fechamento do filme. Muzan, que é o grande mestre rei dos Onis, o chefão que a gente sabe que eles querem encontrar no Castelo Infinito, ele também, é claro, não é o foco desse filme. Isso não é nenhum spoiler, ele ainda está tentando se adaptar ao veneno que Tamayo e Shinobu fizeram contra ele. Ele está escondido num castelo infinito e tentando ser encontrado pelos corvos, usando os olhos ali, os amuletos do Yushiro. Isso é referenciado de tempo em tempo. Há falas importantíssimas do Muzan para abrir e fechar o longa-metragem. Então, não é um filme que esquece de contextualizar de onde ele vem e para onde ele está indo, mas é um filme que sabe focar no que precisa, se subdividir em 3 grandes plots e deixar um gostinho de quero mais para depois. Se você nunca viu qualquer coisa de Demon Slayer, você não vai entender. Esse é um filme que não funciona isolado, porque ele precisa de conhecimentos prévios, já que esse é um arco final. Não é algo episódico, solto na narrativa. O Trem Infinito, no começo da história, funcionava muito melhor assim, até mesmo como uma apresentação para alguém que, perdido, caísse numa sala de cinema e assistisse a história do Rengoku. Aqui não. Apesar de ser um filme que faz muito bem uma roteirização nessa adaptação, criando início, meio e fim para que funcione como longa-metragem, ainda assim é um filme dentro de uma história, pro final, inclusive, de uma história. Esse filme, mais uma vez, é um lançamento brilhante, inesquecível, emocionante de Demon Slayer. Agora, valia 18 anos? Então, gente, eu ainda farei o vídeo falando melhor de cada um dos plots, de cada uma das lutas, do que a gente teve a mais, do que teve a menos, mas já adianto pra vocês que, sendo lutas finais, lutas contra luas superiores, é claro que elas são muito mais viscerais no sentido consequência, né, para os personagens, imediatas ou definitivas, porque são lutas do arco final, contra os personagens mais fortes que a gente tem até então, até chegar no Muzan. Mas isso não significa que sejam cenas visualmente chocantes como uma categoria classificação indicativa 18+, nos passaria a impressão. Todos os cortes que acontecem, eles são sobretudo com os Onis, né, que perde o braço, volta braço, perde o braço, volta braço, corta aqui, vai ali, aparecem censurados, daquele mesmo estilo japonês de aparece o corte e depois do corte tem um preto. Não tem nenhuma víscera acontecendo. Eu diria pra vocês que teve uma cena única no finalzinho que acontece um impacto contra um personagem e voa um pouquinho de carninha na tela, que seria o semelhante a, sei lá, vísceras, parte de cérebro, coisa do tipo. Fora este momento que é muito rápido e ainda assim muito mais gelequinha do que seria algo visualmente impressionante, uma textura realista, como acontece muito mais em filmes quaisquer por aí de censura menor, tirando isso, é só sangue. Sangue voando pra cá, sangue voando pra lá. É claro que a mensagem muitas vezes é forte. A gente tem histórias tristes de todos os personagens, aqueles principais, os secundários dos secundários, há temas pesados. Tirar a própria vida, seja por honra, ou porque não aguentou o peso de uma responsabilidade dentro de casa, ou por qualquer outro motivo para poupar o filho de um sofrimento, esse é um tema recorrente que ele é citado. Não existe, por exemplo, uma cena, como muitos acharam, de tirar a própria vida de maneira dramática e de maneira visual, não. Ela é citada como tema. Acontece. E ainda assim, mesmo se fosse mais explícito do que foi, segundo a nossa classificação, entraria em 16+ ainda. Fora isso, a crueldade, não tão diferente quanto de qualquer outro vilão, de qualquer outra história que quer, por
porque sim, o fim dos mocinhos. Ainda mais no conceito de Onis, que são monstros que querem a morte de outros, porque são feitos desse conceito, né? Monstros que querem o fim de outros para que eles fiquem mais fortes. Não acho que isso ainda categorizaria o filme como 18+. Não tendo vísceras, o que a gente chama mesmo de gore, não tendo uma coisa tão explícita visualmente, sendo um filme que, por narrativa, jamais faz apologia à violência, como foi marcado também na ficha de classificação de Demon Slayer: O Castelo Infinito no Brasil, eu não vejo ainda porque esse filme teria entrado com a classificação que entrou. Infelizmente, ficou assim, recorreram e mantiveram a decisão, acho difícil agora voltar atrás, e dessa forma, menores de 16 anos, mesmo acompanhados ou autorizados, não vão poder ver O Castelo Infinito no cinema. O que é uma pena, porque é uma experiência de verdade única, emocionante. Eu chorei várias vezes, e eu chorei não pelos acontecimentos em si, que eu já sabia que ia acontecer, mas pela direção mesmo, pela forma que eles fizeram, porque muitas vezes acontecia algo triste e depois, quando vinha o impacto daquilo em outra cena, às vezes a ausência de trilha. A direção que me colocava num silêncio absoluto, num rosto de um personagem que sofria silenciosamente pelo que houve, eu chorava. A forma que o filme foi conduzindo os acontecimentos, aí sim soube me emocionar. E eu acho que esse filme já foi pensado previamente para ser subdividido em episódios, assim como o Castelo Infinito foi. Porque existem alguns cortes que acontecem exatamente no meio das lutas e entre lutas, que pra mim deixam claro um pensamento já de subdivisão de episódios. Não significa que o filme ele não tem um roteiro bem feito pra um longa-metragem. Eu acho que ele tem. Ele funciona, ele te prende por esse longo período, ele funciona sozinho, desde que você conheça a história, mas eu não acho que eles foram indiferentes a um futuro lançamento episódico desse mesmo material. Porque eu acredito que tem alguns momentos de respiro e cortes que já estão prevendo esse lançamento fragmentado posterior. E que eu espero que não demore tanto para acontecer. Agora a exploração mundial no cinema vai ser feita, então vai ter um tempo dessa janela acontecendo, deles lucrando, e eu imagino que daqui a uns meses isso deve ir para as plataformas de streaming, para aí sim todos vocês poderem assistir com qualidade. Gente, eu nem imagino o que é ver esse filme vazado com qualidade mais ou menos. Ver isso nas telas de cinema, se você tiver 16+, tiver essa oportunidade, vá, assista. Sério, é outra coisa, é outra experiência, é outra história. As pessoas rindo junto, chorando junto, se emocionando, suspirando junto, ou independente dos outros que estão ao seu redor, você vê isso na sala de cinema com qualidade de som e de imagem, é outra coisa. E o que eles estão entregando de qualidade de som e imagem merece a melhor reprodução que você puder ter para assistir. Castelo Infinito é incrível, é muito melhor que o Trem Infinito em qualidade, e eu acho que os próximos filmes vão ser ainda melhores, porque a coisa no Castelo Infinito aí sim vai ficando cada vez mais visceral, impressionante, impactante, e esse é um filme que vai te emocionar pro bem e pro mal. Se você não chorar até o final desse filme, talvez você esteja completamente quebrado. Castelo Infinito valeu muito a pena. Melhor do que o mangá nesse período. Se eu puder fazer uma única crítica, é que eu não gosto tanto da trilha sonora escolhida nas duas primeiras lutas, porque é uma trilha sonora que usa muito de elementos eletrônicos e eu não sou muito fã disso. Eu gosto mais do lado épico, e principalmente quando Demon Slayer faz uso desse lado épico, que ainda utiliza bastante instrumentos mais tradicionais do Japão. Acontece um pouco mais isso na última luta, na luta do Akaza, que é a luta mais importante, digamos assim, desse filme. Mas, como eu sou um pouco mais chata com essa coisa da trilha, eu não consegui me emocionar tanto em relação ao som no começo, né, na primeira metade, digamos assim, do filme. Mas assim, gente, ainda é uma excelente trilha sonora, uma questão mais minha de impressão, é a única ressalva que eu crio até aqui. Agora, se você já assistiu esse filme, me conta aqui embaixo e continue neste canal para você ver em breve as minhas impressões com spoilers, aí sim, do que eu achei do Castelo Infinito e todos os detalhes do que tem, do que não teve, do que vai acontecer, do porquê que a gente tá chorando e sofrendo o filme maravilhoso. Assista no cinema, se puder, você também. Agora, 18 anos não merecia essa classificação não, gente. Agora posso dizer com certeza, achei que eles podiam ter piorado e tripa voando, não teve, não teve. É errado mesmo, mas infelizmente é o que temos por aqui. A gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos. Pra isso, ó, se inscreve nesse canal pra acompanhar todos os próximos vídeos, que a gente ainda vai ter muita coisa de Demon Slayer, aproveitando essa época de Castelo Infinito. A gente se vê por aí, gente. Tchau, tchau.